Okay, bom dia a todos. Nós, o Partido ADI, agradece a presença da comunicação social para comunicar o seu ponto de vista e a sua comunicação daquilo que é a sua constatação da realidade sociopolítica e administrativa do país. Porque ainda não temos o Orçamento Geral do Estado aprovado e nós não entendemos a demora da sua entrega, vamos remeter para, no momento oportuno, o nosso pronunciamento sobre a questão macroeconômica do país. No entanto, envolvido 2 meses e pouco, a caminho de 3 meses, o povo assiste um descalabro e o país a caminhar-se para um cenário de difícil situação. Violação grosseira da Constituição e das leis, despedimento em massa, pondo em causa pais de família, remetendo as crianças à miséria, fragmentação da sociedade, partidarização excessiva da administração pública, tudo em contramão, em contramão daquilo que vinha sendo defendido pelo MLSTP e na pessoa do seu líder, Dr. Jorge Bom Jesus. Podemos aferir, por isso, que o povo santomense foi enganado, mentiram ao povo santomense, prometeram democracia, instalaram ditadura, prometeram inclusão, estão a instalar a desunião, prometeram a paz, mas, entretanto, temos tudo o contrário. Face a tudo isto, o ADI, então, encaminha a Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro e o Presidente do MLSTP 3 propostas de solução. Primeiro, para que o Senhor Primeiro-Ministro e Presidente do MLSTP seja coerente com o seu discurso, com os seus princípios, para agir na íntegra daquilo que são os valores que ele defende. E sendo íntegro e agindo na base dos valores que o Sr. Primeiro-Ministro defende, a primeira saída é demitir-se para não sujar-se muito mais daquilo que está a acontecer. Segunda saída que tem o Sr. Primeiro-Ministro, na nossa opinião, mais difícil, é ele continuar a ser íntegro naquilo que é seu discurso, na defesa dos seus princípios, mas que ele então bata a mão na mesa de uma vez por todas, assume que é líder do partido, assume que é líder do governo e ponha cobro ao desmando, à violação da lei e da Constituição. Terceiro caminho, que é o mais fácil, se calhar, é o Sr. Primeiro-Ministro, mas esse sendo o mais fácil, mas mais prejudicial ao país, é o Sr. Primeiro-Ministro fazer de contas que nada está a passar, lavar suas mãos como Pilatos, fazer olho grosso, ou vista grossa, como queria dizer, e dizer que está tudo bem e caminhar do jeito que está. E do jeito que está, não está bem. Não está bem porque recentemente constituiu-se o Tribunal Constitucional, violando grosseiramente a Constituição da República, no seu artigo 132, que diz claramente: dos 5 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, 3 terão que ser obrigatoriamente magistrados. E a nova maioria no Parlamento, sob a liderança do seu Primeiro-Ministro, Dr. Jorge Bom Jesus, elegeram apenas 2 magistrados, contrariamente àquilo que diz a Constituição, numa violação clara da Constituição. Quando são pessoas que diziam recentemente que vieram salvar a democracia, e isto não é democracia. Segundo aspecto, em 2003 houve um golpe de Estado que envolveram militares e cidadãos civis. E o Estado santomense, na altura, através da Assembleia Nacional, amnistiou o golpe de Estado. Quer dizer que, no nosso ordenamento jurídico, esse ato é como inexistente, sem efeito qualquer imputação de responsabilidade criminal ou outra, seja aos militares, seja aos civis. Logo, não há razão, não há nenhuma justificação para a criação de uma CPI sobre a matéria, sob pena de estar por detrás
outros interesses obscuros que não passa senão de procurar aniquilar o cidadão, que todos nós já sabemos que é o inimigo de estimação do MLSP e da coligação, e também de distrair a população daquilo que é a real situação do país. O terceiro aspecto que justifica essas três mensagens ao Sr. Primeiro-Ministro tem a ver com a nomeação do Sr. Governador do Banco Central. Mais uma aberração, mais uma violação da lei, mais uma usurpação daquilo que são poderes e competências do Presidente da República. Diz a lei, e a prática confirma, que o Governador do Banco Central é nomeado através do decreto presidencial. E é esse decreto que faz do Governador do Banco Central ter as prerrogativas e as regalias todas equiparadas a dos ministros. Logo, não pode ser de uma norma de resolução do Conselho de Ministros que não tem efeitos, portanto, previstos na Constituição para a nomeação do Governador do Banco Central. Daí que, para o ADI, os atos praticados pelo atual Governo do Banco Central não vinculam o Estado. E em momento oportuno e em sede própria, assacaremos as responsabilidades devidas. Outro aspecto gravíssimo: nós podemos ter as nossas desavenças políticas internas, mas não podemos levar para estrangeiro, para o exterior do país, as nossas políticas caseiras, as nossas más práticas. A garantia da estabilidade institucional é e deve ser um princípio que nós todos devemos observar, tendo em conta a realidade do país. A nomeação dos embaixadores, os embaixadores nomeados em comissão de serviço têm um mandato para 3 anos. Admira-nos, espanta-nos, quando não existe nenhuma situação que prova o contrário, os embaixadores receberam uma comunicação através do negócio estrangeiro, assinado pelo secretário-geral do negócio estrangeiro, para que os embaixadores pudessem despedir das autoridades lá no Estado em que são acreditados. Ora bem, a nomeação dos embaixadores ou a sua exoneração carece do decreto presidencial. E neste momento não existe. O que o governo quis fazer e o MLSP quiseram fazer é apenas de descredibilizar os embaixadores perante o Estado em que são acreditados. Daí que, na nossa opinião, nós queremos dizer ao Sr. Presidente da República que pode contar com o ADI, pode contar com o povo São Tomé e Príncipe, e pedir ao Sr. Presidente da República para ser intransigente no cumprimento da Constituição e dos poderes que lhe são conferidos pela Constituição e agir em conformidade. Por último, não menos importante, tem a ver com a acusação que foi feita pelo governo através da nova direção da INAPOR, dizendo que o anterior governo hipotecou a INAPOR. Isto não corresponde à verdade. Por outras palavras, isso corresponde à mentira, mais uma mentira deste governo, e nós desafiamos ao senhor Primeiro-Ministro, particularmente ao Ministro de Obras Públicas, Sr. Osvaldo Abreu, para um debate logo que iniciar a nova sessão legislativa no mês de abril, para um debate sectorial sobre a empresa Enapor, para nós demonstrarmos em que pé está a empresa Enapor, como nós encontramos a Enapor em 2014, daquilo que havia na Enapor de corrupção, daquilo que os gestores tinham a devolver ao Estado santomense e daquilo como nós deixamos em 2018, daquilo que a Enapor hoje pode contribuir para o Estado, daquilo que é a mais-valia que nós transformamos na Enapor. E esse desafio fica desde já lançado e no mês de abril, no momento oportuno, nós teremos a oportunidade para discutir. E essas posições não nos espanta. Apenas o governo, o senhor Primeiro-Ministro, os seus diretores, querem fazer é passar uma mensagem para distrair a população da real situação que vive o país e que vive os santomenses. Prometeram 1001 fundos e não estão a conseguir e não vão conseguir. Daí que, para o ADI, o país não pode continuar a afundar-se cada vez mais. E a forma para resgatarmos aquilo que é
a ambição, daquilo que é a nossa expectativa para o bem dos santomenses, é o governo ser coerente daquilo que defendeu. É o senhor primeiro-ministro, Dr. Jorge Bom Jesus, ser coerente com os princípios que defende, com os princípios da democracia da União. E sobre este aspecto da democracia, do Estado de Direito, espanta-nos. E temos exemplos concretos, vários exemplos, mas vamos citar apenas alguns na Casa Parlamentar. O ADI é partido vencedor das eleições, o maior partido no país, com o maior número de deputados na bancada parlamentar. Qualquer nomeação de cargo externo à Assembleia Nacional tem que haver representatividade. Em termos de representatividade, havendo 2 lugares, obrigatoriamente tem que ser um deles ocupado pelo ADI. Estamos a falar ACP, União Europeia, que não tem representante. Foi ocupado por MLSTP e a coligação. Estão a ver a democracia que estão a instalar. O Conselho Superior de Imprensa, 3 vagas. Em condições normais, o ADI, o maior partido, o partido com maior representatividade na Assembleia Nacional, tem direito a pelo menos uma vaga. Foi excluído. São N casos. Com esses exemplos, vem nos dizer que há democracia hoje. É isso que o povo deu o mandato ao MLSTP para instalar, essa democracia. Eu trago mais um exemplo da democracia. Nós sabemos que os diretores em Santo Tomé e Príncipe são nomeados por confiança política. Podem tirar os diretores, mas nós não concordamos. Quando ministros, deputados do governo, vêm falar de Nelson Mandela, invocar Nelson Mandela para a União. Nelson Mandela quis fazer da África do Sul, quando assumiu o poder, um país de arco-íris, governar com pretos e brancos. E o Dr. Jorge Bom Jesus, quando apareceu, veio com um discurso e alguns citando Nelson Mandela. E hoje, será que a nossa administração pública há um arco-íris, há representação de todos os santomenses? Não. E temos um exemplo triste. E eu vou citar com um caso prático. Ocorreu na escola de Capela uma diretora nomeada por governo do ADI. A senhora não é militante do ADI. O seu marido é dirigente do MLSTP. Logo que o governo chegou, tirou a senhora, suspeitando que a senhora é militante do ADI. O que é que aconteceu? O seu marido, como dirigente do MLSTP, foi fazer confusão na direção do MLSTP. É este exemplo. Temos vários exemplos. Portanto, não é esse país que nós queremos para os nossos filhos. Não é essa democracia que tanto pregaram, que a parte da população deu confiança ao MLSTP e ao Dr. Jorge Bom Jesus. Por essa razão, como no início, o Dr. Jorge Bom Jesus, para ser íntegro com o seu discurso, com os princípios que defende, tem 3 caminhos. O primeiro é de demitir-se, porque não está a conseguir, não vai conseguir cumprir com aquilo que prometeu ao povo, que é unir os santomenses. O segundo é ser coerente consigo mesmo, bater mão na mesa, mostrar que realmente é o líder do MLSP, ou das duas uma, ou não é líder, ou faz de conta que é líder. Então, se é líder, tem que parar com todo esse desmando, com o incumprimento da Constituição, com violação da Constituição e violação das leis. Começando do princípio para orientar os seus deputados a repor a constitucionalidade na nomeação dos juízes do Supremo Tribunal. Aí sim, ele seria coerente consigo mesmo. E o terceiro, como nós já dissemos, estamos em Carnaval, ou o senhor Jorge Bom Jesus lava suas mãos como Pilato, diz que nada disso está a acontecer, então tudo está a mil maravilhas e o povo está feliz. E continua do jeito que está. É isso que eu gostaria de transmitir. Estamos à vontade de algumas questões que forem necessárias. Também não tem. Há muito desconhecido.